Olá, meu caro aluno, como você está? Espero que você esteja muito bem. Olha só, hoje vou começar a aula com um recadinho. Algumas aulas atrás, eu deixei um link de uma avaliação para você fazer lá na sala virtual. Você já acessou? Já fez a avaliação? Sucesso pleno e absoluto. Se você não fez ainda, por favor, dá tempo ainda. Acesse o link da nossa avaliação e faça a atividade, tudo bem? Caso você não encontre o link, não tenha certeza se já fez ou não fez, me escreve englishteam.campestre@gmail.com. Vou colocar o recadinho, colocar o e-mail lá na sala virtual. Caso você necessite, escreve para mim e a gente tira as dúvidas aí sobre a avaliação. Tudo bem? Vamos começar a nossa aula de hoje? Eba! E é sucesso, hein? Olha, vamos lá para a página 127 hoje. Nós vamos fazer o módulo número 43. Então, hoje, módulo número 43, página 127. Vamos lá? Então olha só. Módulo 43, página 127. E essa imagem que eu coloquei aqui, por que será? Uma cara de espanto? Uma cara de assustada? O que será que vai trazer o nosso texto dessa aula de hoje? Olha o título: The Reading of the Will. Will? A gente conhece o will como auxiliar de simple future. I will go. Exatamente. Mas você sabia que will pode ser um substantivo? E esse substantivo, a leitura desse tal de will, deixou esta mulher aqui, olha a expressão facial dela. Acho que ela não ficou muito contente. Quer saber o que é esse will? Fica ligadinho aqui na tela que eu vou ler o primeiro parágrafo, a primeira linhazinha desse texto. Depois a gente vai fazer a parte de vocabulário, você terá algumas coisas para fazer, para depois a gente ler o texto inteiro. Então, olha só. One full week after the funeral, the immediate family of millionaire Charles Hudson was gathered in a law office to hear the reading of the deceased's will. E aí, o que será que eles fizeram? Funeral. They get together to reading something. Exatamente. Will é o testamento. Então, olha só, Charles Hudson, um milionário, morreu. E aí, a família e as pessoas envolvidas, né, se juntaram para lerem o testamento. Qual é o problema? Mr. Hudson's wife, 30 years his junior, was prepared for a bitter fight with his former wife and her son. Olha só, a esposa do Sr. Hudson, 30 anos mais jovem do que ele, né? Estava preparada para uma luta com a ex-esposa e os filhos. E aí, o que será que aconteceu? Deixo para você ler depois que nós terminarmos o vocabulário, a parte de vocabulário da nossa aula, tá bom? Fica ligadinho aí. Como eu disse para você, vamos seguindo um pouco, página 128, e depois você vai voltar no texto e descobrir quem será que ficou com a herança do milionário. Bom, aí a gente vai ver depois. Então, olha só, número 1. Como eu disse, will pode ter vários sentidos. Um primeiro sentido é o sentido de auxiliary verb, né, indicando o futuro. Então, olha só essa frase 1. The train leaves at 8:30, so we'll be in Scotland by lunchtime. We will be, ou seja, nós estaremos. Will como auxiliar de simple future, primeiro significado. Segundo significado, is there anyone who's willing to help me? Olha só, to will. Olha, to will pode ser um verbo principal. Pode, né? A gente pensa no will apenas como auxiliar, mas não. To will pode ser um verbo principal. Portanto, se eu falo is willing, é a ideia de que esteja querendo, né? To will é a ideia de querer, desejar. Vamos ver número 3. After 6 months in hospital, she began to lose her will to leave. E agora, olha só, ela perdeu o desejo. Will também pode ser a ideia de ter um desejo. Will, tá bom? Number 4.
Against their will, they were forced to leave the room. Então, qual é a ideia? Contra a sua vontade. A expressão, né, against someone's will, é a ideia de ser contra a vontade de alguém. Então, olha quanto sentido, né? Aposto que você conhecia will como verbo auxiliar e um ou outro desses sentidos aqui. Number 5. Did she sell the house of her own free will? Aqui dá para saber, né? Ou seja, da sua livre, espontânea vontade. Her own free will. Essa é a ideia, né? De livre, espontânea vontade. Number 6. Before dying, he called a lawyer to write his will. Olha só, então antes de morrer, né? Olha só, o verbo que vem depois de preposição, sempre com ing. Então, ó, before dying, ou seja, antes de morrer, ela chamou o advogado para escrever o testamento, que é o nosso texto de hoje. E aí, ele pede para a gente traduzir. The reading of the will, a gente tem a leitura do testamento. The reading of the will. Ok? Good? So let's move on. Próximo exercício, ele traz algumas palavras que vão aparecer no texto e ele pede para você relacionar inglês com português. Se você quiser, pausa, faz e pega a correção, tá bom? Quando ele fala em law office, law a gente sabe que está relacionado à lei. Então, se é law office, estamos falando do escritório de advocacia, ou seja, onde trabalha um advogado. Lá no texto ele falou the former wife. Former é a ex, né? Pode ser ex-professora, former teacher, former wife, former husband, and so on. Number 3, prior to, a letra A ideia de antes de, algo que vem antes, antecede. Number 4, current, a gente vai ter a letra F, a ideia de atual. Aí vem a expressão currently, né? Smart, certamente você tem uma TV aí na sua casa que é Smart TV, portanto, letra B, nesse caso está como elegante, mas smart tem aquele sentido de inteligente, sagaz. Despite, a gente tem a letra E, a ideia de apesar de, despite, despite of. Depois a gente tem furs, a gente tem a letra C, a ideia de peles, tá? Furs. E a número 8, cab fare, a gente tem a letra H, cab fare é a tarifa de táxi, portanto, cab fare, tarifa de táxi, tá bom? Fare é sempre aquela tarifa de ônibus, tarifa de transporte público, ou qualquer outro transporte, não público necessariamente. Mas se você anda de ônibus, você paga fare, tá? Fare é sempre essa tarifa envolvendo transporte, tá bom? Seguindo? Como eu disse, você terá alguns exercícios para você fazer e a gente corrigirá na próxima aula. E esse é um deles, tá bom? Então pense nesse exercício 6 e complete-o para a nossa próxima aula, tá bom? Pensa aí. Seguindo, então, no exercício número 4. E ele diz o que nesse exercício? Para a gente traduzir as frases. Olha só, lá no texto, ele trouxe esta frase que eu li para você. Mr. Hudson's wife, 30 years his junior. Junior sempre está associado com algo mais jovem. Se é mais velho, é senior. Se é mais novo, é junior. Portanto, traduzindo a frase, a esposa do Sr. Hudson, 30 anos, mais jovem. Por isso, 30 years his junior é a ideia de ser 30 anos mais jovem. E aí, deixo 2, 3 e 4 para você pensar um pouquinho e fazer como tarefa para nossa próxima aula, tá bom? Seguindo, olha que nenezinho fofinho, não é? E aqui no exercício 5, ele fala sugar is sweet. Então, se é sweet, significa que é doce. The opposite is sour. Então, lemon is sour. Então, é azedo. E lá no texto, ele usa a palavra bitter. Bitter é a ideia de amargo. Bitter, amargo. Já salty, salty, a gente vai ter a ideia de salgado. Então, ó, sweet, sour, bitter and salty. Ok? Beleza. Depois vai aparecer essas palavrinhas lá no texto. Vai te ajudar a leitura, tá bom? Depois ele traz a widow.
A widowed is a woman whose husband has died, or, and, né? Who has not married again. Então, widow, a gente tem viúva. E né, se o widow é viúva, né? Como eu falo viúvo em inglês? Então, a gente tem a forma que widower é o viúvo, tá bom? Widow, widower. Ok. Seguindo, na parte 8, ele fala para não confundir state com estate. É quase a mesma coisa, né? Falando. Então, we live in the state of São Paulo. Então, a gente mora no estado. Já estate é a ideia de posses, bens, patrimônios. É o que vai aparecer lá no nosso texto, já que eles estão fazendo a leitura do testamento. Então, she left her entire estate to her niece, né? Lembrando que niece é a sobrinha, tá bom? Então, state é o estado. Estate, posses, bens, patrimônios. Seguindo, algumas expressões, algumas palavras que vão aparecer enquanto você ler o texto. A gente tem a expressão together, que é a ideia de reunir-se, juntar pessoas. Então é together. The deceased é a ideia aí do falecido, né? Então a gente tem na número 2, deceased, né? Então deceased é o falecido, deceased. Quando ele fala na número 3, chocolate has a high fat content. Então, content é um falso cognato, porque não é contente, né? Content, ele está falando sobre conteúdo. Então, content, conteúdo. Depois ele fala, olha só, weeds, né? Olha, weeds is a dress worn by a widow. Ou seja, a gente está falando do traje de luto, né? Geralmente aquele vestido negro, escuro, preto, né? Então é weed. Então, weed é o traje de luto. Número 5. Jim was supposed to divide the cake into 2 equal pieces, but he took the lion's share. E agora, o que será? Coisa boa ou ruim? O que você acha? Lion's share é a maior parte. Olha que sortudo esse Jim, né? Então, the lion's share é essa expressão, a maior parte, tá bom? Number 6. Members of the staff are entitled to 30 days off a year. Então, to be entitled to é a ideia de ter o direito a alguma coisa, tá bom? To be entitled to. Depois, ele traz alimony, né? A pensão alimentícia, já até apareceu em outros textos essa palavrinha, né? Depois, to store, olha, I stored my furniture in my mother's house while I was living in London. Então, to store, a gente tem a ideia de armazenar. To store something somewhere. Tan, olha só a imagem que a gente tem aqui. A ideia de to tan, a ideia do bronzeado, né? We came back from our holiday in Rio with a nice tan. Então, tan é o bronzeado. Number 10, the government's proposal was to release 2 of the terrorists from prison has provoked a public outcry. Outcry é aquela comoção pública, ou seja, protesto ou gritaria. Então, a gente tem a ideia de outcry, ok? O próximo exercício, número 9, eu vou pedir que esse você faça também para o dia da live, para a nossa aula ao vivo. O que você tem de fazer aqui? Vai relacionar as palavrinhas que estão em inglês com as suas respectivas significados, sinônimos, também em inglês, tá bom? Esse vocabulário nós já estudamos todos e você volta, leia o que nós já fizemos, o que você foi escrevendo, para você associar. Lembre-se, quando você faz sozinho, você aprende cada vez mais, tá bom? Seguindo, ele traz aqui nesse exercício a expressão to put off. E ele pede para a gente aí traduzir esta frase. Então ele fala, olha, we've been putting off the decision about whether to have a baby or not. Olha que bebezinho bonito, né? Então a gente está o quê? Adiando. To put off, aí tem o sentido de adiar.
We've been putting off the decision about whether to have a baby or not, né? Ou seja, estamos adiando a decisão de se ter um bebê, de se ter um filho, de ter um filho ou não. Essa palavrinha whether é a ideia do se, né? A suposição. Já no número 2, lá no texto, também vai aparecer a expressão put off. Então, olha só. Who has put off finding a career under my state would enrich him. Lá no texto, essa frase tem esse significado, que adiou encontrar uma carreira até que meu patrimônio o enriquecesse. Então, olha só, a disputa entre a esposa atual, a ex-esposa, né? Lembrando que a esposa atual, 30 anos mais jovem do que ele, tem os filhos e aquela luta pelo testamento. E justamente essa história do texto é o que eu vou pedir para você agora. Reler o texto, fazer os exercícios que eu deixei para você fazer, e aí você vai responder estas questões, 3 perguntas em português, de acordo com o texto, tá bom? Então, para nossa próxima aula, gente bonita, você deve ler o texto, tá? Eu leio o comecinho dele, você vai terminar vendo quem ficou com o testamento. E lembrando que você tem o exercício, aqui está como exercício 6 da sua apostila. A apostila está meio bagunçadinha as numerações, né? Mas é o exercício de completar com os verbos, está como exercício número 6. Depois ele dá exercício número 4, que é para você traduzir as frases para o inglês. Ele traz o exercício número 9, relacionar inglês com inglês. E o exercício de text comprehension, que é aquela sua oportunidade de treinar como eu respondo em português usando um texto em inglês. É a maneira como você vai ser cobrado, não só nos vestibulares, mas na vida, quando você fizer um processo seletivo e tiver interpretação de texto. Portanto, este é o seu momento. Use o vocabulário, leia o texto, pesquise o que você não sabe e daí você responde as questões que eu deixei para você, tá bom? Primeiro ano. Então, gente bonita, essa foi a nossa aula de hoje. Fiz a minha parte, agora espero que você faça a sua parte. É extremamente importante, repito, você ler o texto, fazer os exercícios, principalmente de compreensão de texto, tá bom? Nos encontramos na nossa próxima aula, que é a aula ao vivo, para fazer a correção desses exercícios. Lembre-se, se não fez a prova, acesse o link e faça. Um abraço a todos e até lá. Tchau, gente!